Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando mais uma semana com esse estudo que nos preenche a alma, com as boas vibrações emanadas por nós nessa corrente de vibrações e de orações, com as vibrações de amor enviadas pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos protetores, por todos aqueles que auxiliam na condução da nossa encarnação. Então, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês para que a gente possa estudar, fazer a nossa prece, para que a gente possa unir essas vibrações amorosas em prol de todos nós, de todos aqueles necessitados que estão junto a nós. Sejam muito bem-vindos. Neste momento, rogamos ao nosso querido Jesus, o Mestre, o farol que ilumina as nossas vidas, que possa, neste momento, nos envolver com a sua energia de amor, de coragem, de paz, e que possamos, respirando profundamente, e sentindo essas energias que envolvem a todos nós. Rogamos a Jesus que abençoe a nossa família, que abençoe todos aqueles que cruzam o nosso caminho e que necessitam do amor maior. Rogamos para que o nosso lar, os nossos locais de trabalho, de estudo, sejam também abençoados e que possamos nos sentir fortalecidos para as lutas diárias desta encarnação neste mundo de provas e expiações. Que possamos, assim, nos sentirmos mais fortalecidos, mais equilibrados, mais otimistas, para que esta seja uma semana maravilhosa, construída por cada um de nós. Que assim seja. Pois bem, vamos dar início, então, ao nosso estudo de oração. Seu Antônio, boa noite, seja muito bem-vindo. Vera, boa noite, seja bem-vinda. Tita, boa noite, seja bem-vinda. E o meu boa noite a todos aqueles que se encontram aqui e não colocaram as suas mensagens, ou aqueles que vão assistir em outro horário, verão depois. Então, o nosso abraço fraterno. Hoje nós vamos estudar... uma lição deste livro, Ceifa de Luz. Ceifa de Luz é da coleção Fonte Viva, autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós vamos ler o capítulo 1 do Ceifa de Luz, cujo título é Caridade do Entendimento. E, como todos os livros da coleção Fonte Viva, aqui nós temos uma passagem evangélica e depois as elucidações de Emmanuel sobre essa passagem lida, certo? Aqui, antes de começar a leitura, eu vou dar o meu boa noite para Liliana, seja muito bem-vinda, e para Osanira, seja bem-vinda também. Agora os demais têm que ficar para o final, né? Caridade do Entendimento, capítulo 1. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Paulo de Tarso. Esse versículo se encontra em Coríntios 1, capítulo 13, versículo 13. Agora as palavras de Emmanuel. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não esqueças a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através da tolerância e bondade incessantes,
na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição dos teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhe é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular dos impulsos evolutivos. Se o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele entregar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos abraços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que, apenas amando e auxiliando sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Uma página linda essa, né? Do Ceifa de Luz. Às vezes, o Emmanuel capricha em algumas mensagens, não é mesmo? Ai, ai. Pois é. Mas nós vamos agora... vamos primeiro entender um pouquinho o porquê que Emmanuel coloca esse título, Caridade do Entendimento, né? Então, primeiramente, nós vamos compreender como é um livro, né, espírita, nós vamos entender o significado que o Espiritismo dá a essa palavra caridade, né? Então, primeiramente, nós vamos pegar a codificação espírita, né, que o nosso querido Allan Kardec trouxe para nós como um processo iluminativo e esclarecendo muitas coisas do Evangelho de Jesus que a gente não conseguia compreender. Então, nessa codificação espírita, o Pentateuco, né, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênese, Obras Póstumas e outros mais. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos uma parte, né, que, através de perguntas, nós temos a questão 886, né? Então, na questão 886, 888, tudo fala de caridade no Livro dos Espíritos. Então, segundo essa codificação espírita, os espíritos nos falaram que a caridade é uma das leis naturais, ao lado da lei da justiça e da lei do amor. Isso a gente encontra no capítulo 11 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E então, nós encontramos aqui a definição, a síntese do que é caridade para os espíritos superiores, para a gente compreender verdadeiramente o sentido dessa palavra. Então, a pergunta 886 é o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus a entendia? E a resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que definição fantástica de caridade, né? Benevolência para com todos, ou seja, o amor ao próximo. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, compreensão, entendimento das imperfeições alheias.
e o perdão das ofensas. E aí nós percebemos, então, que essa lei, que é a lei da caridade, ela está em toda parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, Cristo nos trouxe a revelação divina, né? E o amor e a caridade são trazidos por ele. O amor como sentimento que todos devemos ter, o amor incondicional, por tudo e por todos. E a caridade com a noção de este amor em prática, a ação, o amor em ação como a caridade, né? Então, aqui nessa pergunta, o amor e a caridade complementam a lei da justiça, pois amar ao próximo é lhe fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance e que desejaríamos que fossem feitos a nós. Tal é o sentido dessas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. Então, segundo Jesus, aqui já está claro que a caridade não se restringe à esmola, como tantas vezes a gente fala, né? Ah, fulano é muito caridoso, ele faz muita doação. Essa é apenas uma forma de caridade, mas a caridade não se restringe à esmola. Tanto que os espíritos não a definiram assim, muito menos Jesus. Então, a caridade para Jesus abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, superiores ou iguais a nós. Então, para Jesus, a caridade está também vinculado, né? O tipo, o modo como nos relacionamos uns com os outros, da mesma espécie, de espécies diferentes, neste tempo, em todos os tempos, nesse processo evolutivo da Terra. Bom, ficando isso claro, né, como a gente trouxe do Livro dos Espíritos, então aqui nós encontramos na Revista Espírita, também feita por Kardec, né, ele classificou na Revista Espírita a caridade em duas categorias. Olha que interessante. Allan Kardec divide a caridade beneficente e a caridade benevolente. Então, vou ler aqui as palavras dele para a gente poder entender. O campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podemos designar caridade beneficente e caridade benevolente. A caridade beneficente é compreendida facilmente, porque é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Então, a caridade beneficente, ela é proporcional ao recurso material que cada um de nós tem. Ah, vamos doar para a Abrace para comprar um novo aparelho e tal. Então, se eu tenho 10, eu dou 10, se o outro tem 100, doa 100, se a outra tem 1, doa 1. Essa é a caridade beneficente, né? Quanto nós doamos materialmente, né? Ou, de repente, eu tenho um tanto de cesta básica e eu vou dividir com outra pessoa, né? Agora, a caridade benevolente, ela está ao alcance de todos, segundo Kardec. Do mais pobre, caridade benevolente, do mais pobre ao mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. A Revista Espírita de dezembro de 1868. Então, olha só, Kardec aqui fala
que uma caridade que é a beneficente depende sim dos nossos recursos. Então, ela é limitada aos nossos recursos. A caridade benevolente, ela não tem limites. Ela vai depender de quê? Da nossa vontade, né? Porque ela é vinculada ao nosso amar ao próximo, ao nosso respeitar ao próximo, entender, compreender, dialogar, conviver amorosamente, né? Achei interessante isso. E em toda a codificação kardeciana fala muito de caridade, né? E centenas de livros espíritas falam sobre a caridade. Mas trazemos aqui um exemplo que Emmanuel fala um outro termo. Ele chama atenção para a gente no livro Vinha de Luz sobre a caridade essencial. Olha que interessante o que Emmanuel fala. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre Jesus no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Olha que palavras lindas do Emmanuel no Vinha de Luz, né? Então, daí a gente já percebe que para a doutrina espírita, a caridade é muito maior, né? E segundo Jesus, né, a caridade não se restringe à esmola, doação, ao material, mas a gente tem a caridade, principalmente, que abrange as relações nossas com as outras pessoas, encarnadas e desencarnadas. Porque muitas vezes nós temos que praticar a caridade para irmãos desencarnados, né? E para irmãos encarnados também, né? E depois nós temos o conceito da caridade benevolente e da caridade beneficente. A beneficente, que está vinculada aos nossos recursos materiais, e a benevolente, que está atrelada ao amor que nós vamos colocar em prática conosco, com os nossos irmãos. E depois temos o conceito de Emmanuel, na caridade essencial, que é aquela necessária para que a gente evolua, para que a gente verdadeiramente deixe o Cristo habitar dentro de nós e para que verdadeiramente nós vivamos com Ele nas nossas vidas, que é a caridade de falarmos, pensarmos e agirmos segundo Jesus nos ensinou. Essa, com certeza, nós ainda temos que aprender muito sobre ela, né? Então, segundo o Espiritismo, a caridade é o exercício do bem, do verdadeiro amor. Aquele amor puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa física, sem qualquer recompensa, assim, eu não vou fazer isso para ganhar uma casinha no céu, né? Eu estou fazendo por amor, tá? Eu não vou fazer isso para poder sair na televisão, fazer um cheque desse, não. Eu vou fazer por amor, porque eu acredito no projeto, acredito nisso, né? Eu vou conviver, não é só para os outros verem, eu vou conviver assim, também no interior da minha casa, com os meus funcionários, com os meus patrões, com os meus colegas, na escola, no trânsito, né? E aí a gente percebe que a caridade é uma ação, porque é a prática do sentimento do amor, é o amor em ação, né? Então, nós sabemos que uma das formas da caridade é a benevolência material, né? O auxílio, a esmola, a doação, seja lá o que for, que nós tenhamos piedade em favor daquela pessoa que está numa situação difícil, né? Agora, nós temos também a caridade
que é aquela caridade dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. E aí, o slogan da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, né? Ele não diz fora o espiritismo não há salvação, fala fora da caridade. Por quê? Independente do seu credo, independente de onde você esteja, independente da sua condição financeira, da sua evolução espiritual, se você praticar a caridade, você será salvo das suas trevas internas, do seu desamor, da sua ignorância, e nós estaremos aptos para sermos levados a um patamar superior, evolutivo, né? Então, a caridade, ela resume o Evangelho de Jesus, né? E a caridade, ela é uma virtude moral que conduz o espírito à perfeição espiritual. Por quê? Porque os espíritos trabalham. Jesus mesmo falou: meu Pai também trabalha. Então, entendendo esse conceito de caridade, aí a gente percebe o título, a caridade do entendimento, né? Então, o que é o entendimento, né? O entendimento é quando eu entendo algo, eu tenho o aspecto que eu compreendi aquela informação dada. A gente fala, entendi, né? Mas, fora essa questão informativa, o entendimento é base de todas as relações interpessoais. Por quê? Porque eu vou entender diferentes perspectivas, diferentes opiniões, diferentes pensamentos, diferentes ações, e isso é fundamental para a construção de diálogos saudáveis. Isso é fundamental para eu não me exaltar, para eu não entrar no modus soberbo, para eu não entrar no modo agressivo, de olhar, de ver, de viver a vida. Então, o entendimento, ele é crucial nas relações humanas. Eu preciso, assim, de ver que isso é um sentido de compreender melhor o outro, a situação e tudo mais. Então, nessa era de informação, nós estamos cercados por tantas informações, né? É um fluxo incessante de fatos, de fotos e de dados, não é mesmo? Seja no celular, seja no seu computador, seja no seu e-mail, seja na rua, seja na sua caixinha de correio que enche de imã, de coisas, tal. Então, a poluição, né, é grande de dados, poluição visual, poluição aditiva, porque a gente está sendo bombardeado com isso. Então, existe uma diferença crucial entre eu possuir muito conhecimento, né, e eu realmente entender o que eu conheço. Porque às vezes eu sou muito letrada, às vezes eu sou muito culta, mas eu não compreendo bem, né? Então, às vezes, essa é a diferença da pessoa sábia e da enciclopédia Barça que ficava na nossa estante, ou a diferença do Google com a pessoa sábia, né? Então, o entendimento profundo, ele não depende só de memorização dos detalhes, dos fatos, das informações. Então, nós precisamos compreender o contexto, compreender as nuances, compreender as implicações que todas essas informações possuem, né? Então, nós precisamos buscar o entendimento das informações. Agora, mais do que tudo, nós precisamos buscar entender, compreender o contexto de tudo isso que a gente aprende e das pessoas que nós enxergamos falando, fazendo algo ou exprimindo um pensamento, né? Então, só para vocês terem ideia, esses filmes agora, Origens, né? Eles nos levam a refletir muita coisa.
quando tem uma série que começou muito boa, depois se perdeu, mas é uma série que falava assim, mostrava o início de tudo. Então, um dia era o capítulo de compreender quem era a Rainha Má da Branca de Neve. E aí a gente percebe, naquele episódio, né, que ela teve uma infância complicada, uma mãe complicadíssima, e que tirou dela o grande amor da sua vida. E nisso ela percebe que ela era muito boa, muito ingênua, e aí, de repente, ela decide se defender das maldades do mundo, construindo isso também, né? E a gente começa a compreender por que ela escolheu a maldade. Não é justificar ou aceitar isso como regra, mas entender os motivos que levaram aquela pessoa ao desequilíbrio. Então, quando você entrevista alguém, quando você entende alguém, você passa a perceber que a interpretação dos fatos, ela é individual. O que para mim não é nada, para o outro é complicado. Então, por exemplo, eu não tenho medo de tempestades, dentro de uma certa normalidade. É claro que se for um furacão, eu vou sentir medo. Mas, por exemplo, ver um céu com as nuvens escuras, relampeando, trovejando, chovendo, não tenho medo. Só que eu tenho amiga que morre de medo, que treme, que tem pavor de ver o céu formando essa tempestade. A minha mãe também é assim, ela tinha medo de chuva, né? Então, se vocês forem pesquisar, né, e conversar comigo, eu internamente, inconscientemente, decidi não me aliar a esse medo de chuva, porque eu vi o sofrimento da minha mãe. Era muito complicado, né? Então, a minha defesa foi não ter medo. Mas eu poderia ter me aliado a esse medo e ficar apavorada. Então, se alguém tem um medo de elevador, né, de entrar sozinho no elevador ou do elevador parar, ele pode ter um ataque de pânico se o elevador ficar trancado. Eu ficarei tranquila e saberei chamar a emergência e tudo mais. Mas tem outros medos que eu tenho que o outro não tem. Então, aquilo que faz medo, dá pânico, desequilibra o outro, eu não posso minimizar. Eu preciso entender, compreender o que leva o outro a estar naquele estado. Né? E aí nós vamos percebendo que na Terra nós temos pessoas com virtudes, capacidades, com QI intelectual, com o QI emocional diferente da gente. E nós precisamos de lembrar da importância da inclusão. E como que eu vou educar meu filho? Ensinando ele a incluir na sua vida de forma natural pessoas que são diferentes dele. Então, quem é diferente? Todos nós somos diferentes, porque nós somos únicos. Se você perceber que tem dois gêmeos, né, univitelinos, cada um vai ter uma personalidade diferente. Isso é muito comum. Então, nós somos espíritos, indivíduos, que nós tivemos trajetórias diferentes até chegarmos hoje e aqui onde estamos. Muitas vezes nós temos um filho muito mais sábio, um espírito muito mais evoluído e mais antigo do que nós. E a gente precisa de estar aberto a aprender com os filhos, sem perder a autoridade paterna. Mas eu não preciso do autoritarismo para que o outro me respeite. E isso é difícil da gente aprender. E às vezes eu posso ter um filho, posso ter um esposo, posso ter um pai que me ensine que conviver com pessoas diferentes de mim não é fácil, mas é possível se eu me esforçar.
Então, aquela pessoa que não suporta quem lava a louça devagar, porque ela lava rápido, aquela pessoa que não suporta quem está dirigindo na velocidade da via, que acha que é ruim, né? É uma pessoa intransigente. E é uma pessoa que não está exercendo a caridade do entendimento, né? Então, nós estamos prontos para julgarmos, e nós somos bons em julgar e condenar. E muitas vezes nós nos achamos os mais espertos, os mais inteligentes, os únicos que estão certos nas questões, né? E nós percebemos que muitas vezes nós somos árvores poderosas e solitárias, porque a gente não planta vários carvalhos, a gente não planta vários ipês um junto do outro. A gente tem que dar um distanciamento, senão um mata o outro. A sombra de um não dá para o outro. E como que a gente percebe um bambuzal? É tudo juntinho, um bambu do outro. E como que é, né? O bambu, ele é maleável, então ele balança. O vento não derruba bambuzal, né? Mas derruba árvores, que as raízes possam não estar tão profundas. E aí, nós precisamos de entender que para ficar junto, sem machucar, para que o outro cresça e para que eu cresça, eu preciso de ser maleável, né? Bom, então, a busca pelo entendimento é que verdadeiramente nos capacita para que a gente tenha relações interpessoais de melhor qualidade. E tendo relações interpessoais de melhor qualidade, fica um pouco mais tranquilo a gente exercitar o nosso amor. Então, às vezes, para a minha relação com o outro ser mais amorosa e menos ruim, depende do meu entendimento. Porque se eu entender que o outro é diferente, ou que o outro não aprendeu o que eu aprendi, então eu vou ter a paciência de perceber e de fazer o que for preciso, ensinando o outro ou esperando aquele processo. Porque onde o outro está, que ele não sabe, eu já estive. Porque ninguém nasce sabendo tudo. Então, nós estamos aprendendo, né? Se hoje eu sou uma pessoa boa em redação, eu já aprendi a formar frases, eu já fui alfabetizada, eu já sei construir parágrafos, eu sei início, meio e conclusão, né? Agora, a criança, ela ainda está na alfabetização, ela não consegue fazer uma redação. Por isso que aqueles livrinhos infantis são todos frases, cada capítulo é uma frase, para ela começar a aprender. Isso de uma forma intelectual material. Agora vocês imaginem aquela pessoa que não sabe amar, aquela pessoa que nasce egocêntrica e que a gente tem que ter paciência e não cortar os laços, mas ensiná-la a ser menos egoísta, menos narcisista, né? Ou pelo menos mostrar o caminho para que ela possa aprender. Assim é a vida, né? Bom, o conhecimento como base, ele é importante, mas eu preciso de ter o entendimento como uma meta minha na vida, né? Então, o conhecimento, eu acumulo os dados, os fatos, as informações que eu vou adquirindo através da minha educação, através da experiência, através da observação, né? Então, eu observo a minha mãe a cozinhar um frango caipira, aí eu observo, aí eu sou educada, né? Ensinado, olha, parte aqui, 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 primeiro você faz assim, depois assado, no finalzinho eu posso fazer a receita, passar a receita. Mas tem a experiência. Então, meu primeiro frango caipira ao molho vai ser, talvez dê certo, mas eu estou seguindo a regra de quem sabe.
Porque se eu inovar demais, pode ser que não dê certo. Eu preciso de ter segurança para criar um novo prato, né? Então, o conhecimento é isso, ele é cumulativo, né? Agora, sem ele, nós não começamos. Então, nós precisamos de conhecimento, não é negar o conhecimento, mas só que o conhecimento por si, sem um entendimento da situação, aí, para eu saber o porquê, ou como, né? Por que, que ele é assim? Por que está me tratando assim? Como é que a gente se conheceu? O que vai dar esse relacionamento? Isso é buscar o entendimento do que você está vivendo, com quem você está vivendo e como você está vivendo, né? Então, o meu conhecimento, ele é importante. Por exemplo, a informação de que a Terra gira ao redor do Sol. É um conhecimento que todos nós que passamos pela escola primária, nós sabemos, né? Agora, quais as implicações para o clima? As estações do ano, a vida na Terra. Quando a gente entende isso, dessa importância e tudo mais, aí eu vou entender o valor daquele conhecimento de que a Terra gira ao redor do Sol, né? Bom, então, eu preciso de buscar o entendimento como meta. E isso não é fácil, é difícil. É muito mais profundo, porque não é só questionar, analisar, avaliar e acumular conhecimentos diferentes. Não. Nós precisamos de ter uma visão crítica das coisas, né? Uma compreensão sobre os temas que nós estamos estudando, né? E precisamos compreender melhor com quem estamos, conhecer melhor o outro, né? E às vezes conhecer melhor a sociedade. Quando nós vamos num país diferente, aí a gente percebe, né, que ali a regra é outra. Então, por exemplo, na Itália. Na Itália, você não senta na cadeira do restaurante se você não for consumir, né? E não é assim uma água, não. É consumir, comida, bebida, tudo mais. Aí, eu não sabia, né? Aí, eu pedi uma água e sentei numa cadeira. E a dona do restaurante veio e me expulsou de lá. Porque essa cadeira pertencia ao restaurante dela, embora estivesse em frente ao café que eu comprei a água. Mas o café não tinha cadeira. Então eu imaginei que a cadeira era do café. Aqui no Brasil, você senta onde está vazio e ninguém vai te expulsar. Na maioria das vezes, né? Agora lá fora acontece. Quando eu percebi isso, aí quando eu queria sentar, descansar e tudo mais, o que eu fazia? Eu pedia algo completo. Senão eu pegava a água e saía andando, sentava na calçada, sei lá, né? Então a gente observa a sociedade, a gente vai entendendo como que funciona aquilo, né? E aí vocês acham que eu, uma turista, vou brigar? Não, não vou. Eu vou respeitar. Eu vou entender, vou compreender, né? E então a gente precisa ver assim, além das aparências, né? Porque se eu chegar e ver pessoas sentadas tomando um café, né? Eu vou sentar e tomar um café. Mas às vezes o cafezinho é pós-sobremesa. Então, só observar não basta. Só conhecer não basta. Tem que assim, ir além das aparências. Perguntar: posso me sentar ali, né? Para eu ir compreendendo e montando esse fantástico quebra-cabeças chamado vida, né? Mas só que a gente tem um quebra-cabeça em 3D, né, para montar. Bom, então, o entendimento, ele envolve empatia, ele envolve ver as coisas sobre múltiplas expectativas. Então, olhar os vários lados. Se eu olhar um ipê na época do inverno, eu vou descrevê-lo como uma árvore alta, cheia de folhas verdes. Se eu olhar no verão, no outono, eu vou ver como uma árvore sem folhas, só de galhos secos.
Se eu olhar no inverno, eu vou descrever a beleza das flores, dos cachos de flores. E tudo isso não é em um minuto. Então, em um minuto, eu não faço juízo de valor. Eu não entendo, eu não compreendo. Para eu compreender, demanda muitos outros fatores, entendem? Então, isso é muito importante na solução de problemas complexos do nosso dia a dia e ao tomar decisões. Às vezes a gente termina amizade, às vezes a gente sai do emprego. Se a gente compreendesse, entendesse, talvez a gente não faria isso. Ou talvez é entendendo e compreendendo que a gente sai do emprego. E tudo bem. Mas então vocês me entendem que o entendimento é um processo. Ele não é um fato, ele é um processo, né? Então envolve a empatia para que eu possa compreender o outro. E tem mais, eu preciso me compreender, entender a mim mesmo, saber sobre mim, me conhecer, para que eu possa mudar o que for preciso mudar. E quando é na relação com o outro, eu preciso de ter a sinceridade para poder ajudar nessas relações a mudança. É falar, olha, talvez não seja o que você falou, mas você fala gritando muito. Tenta falar mais baixo que às vezes vai dar certo, né? Ou às vezes a gente fala, olha, você está dirigindo, mas você está buzinando muito, tenta buzinar menos, né? Ou de repente a gente fala, olha, você é meu filho, eu sou seu pai, então a regra aqui em casa é assim, assim, assado. O que você não entendeu disso? Deixa eu te explicar. E assim a gente vai construindo relações com menos conflitos, devido à falta de informação, devido ao menor esforço de um entendimento de todas as partes. A gente só chega a acordo quando a gente entende, compreende e sabe do que se trata. Então, nós vamos evoluir, sim, a caridade do entendimento. Que caridade é essa? Né? É a caridade do amor ao próximo, de nos colocarmos no lugar desse próximo e fazermos a ele aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então, isso aqui é importante da gente compreender nessa lição de hoje, né? E aqui, olha que bonito que o Emmanuel fala. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Ou seja, sem ar, nós não conseguimos sobreviver neste mundo, neste orbe terrestre. Sem caridade, nós não conseguimos viver como espíritos, porque não conseguimos evoluir. Era esse o recado que eu queria deixar com vocês. E vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, para que a gente possa fazer a nossa prece. Pai querido, obrigada pela vida de hoje, pelas muitas vidas anteriores e pelas vidas que teremos, nessa estrada evolutiva, nessa escalada em que cada degrau nós atingimos devido ao nosso esforço de entendimento, através dos nossos conhecimentos, da nossa compreensão, através do pensar, do falar e do agir com amor, por amor. Obrigada por esses ensinamentos da noite de hoje. Rogamos ao Senhor, Deus de infinita bondade e amor e justiça, que possa nesse momento abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos locais de trabalho, de estudo, as nossas casas religiosas, abençoar o nosso Brasil,
abençoar todos os países deste mundo, abençoar todos os espíritos encarnados e desencarnados que se encontram em sofrimento físico, mental e espiritual. Que as suas falanges de luz possam alcançar a todos nós, tão necessitados de amor, de fortalecimento, de fé e de esperança, pois somos, sim, os construtores de um mundo melhor. Abençoa todos nós hoje e sempre, que a nossa semana seja iluminada e que possamos refletir sobre tudo o que aprendemos hoje. Que assim seja. Pois bem, amigos, uma boa noite para todos vocês, uma semana maravilhosa, até quarta, se Deus quiser, até a próxima segunda, para aqueles que só podem segunda. E juntos vamos aprendendo, conhecendo, compreendendo, entendendo a importância do amor nas nossas vidas. Fiquemos com Deus. Até breve. Boa noite.